Gente, agora para sair do Brasil e ir lá para o Reino Unido, porque o país registrou ontem a maior alta de casos de Covid-19 desde o dia 21 de junho. Vamos então a Londres conversar com o nosso correspondente Ulisses Neto. Fala, Ulisses! 4 horas de fuso, aí que horas são, hein? Aqui 3h10 da tarde, né? O tempo fechando agora, parece que vem chuva por aí e vai ser muito bem-vinda, viu? Porque uma onda de calor está atingindo a Europa nas últimas semanas. Aqui em Londres, para vocês terem ideia, os termômetros chegando a 35 graus e o país não tem condição nenhuma, né, para enfrentar um calorão desse, não tem estrutura, né? Nem física, nem moral para passar por uma onda de calor dessas, viu? Ulisses, deixa eu te fazer uma pergunta. O que explica esse aumento de casos aí? Do Covid-19, o aumento de casos ele vem sendo bastante discutido aqui no Reino Unido. Não existe um consenso ainda para explicar esse aumento significativo que vem ocorrendo, mas é uma tendência em toda a Europa, seguindo os países que estão reabrindo suas economias nos últimos meses, né? O que o governo aqui tem dito é o seguinte: o país já está no limite da sua reabertura e nem toda a economia voltou à atividade. Casas de show, por exemplo, né? Os cassinos, eles continuam fechados por enquanto. Existe a expectativa de que o governo tenha que retroceder um pouco antes da volta às aulas, em setembro, né? Quando começa o ano letivo aqui na Inglaterra. E aí fica naquela questão, mas o que vai fechar para as escolas poderem abrir? Talvez os restaurantes, talvez os bares, isso também ainda não está definido. O que acontece é que em praticamente toda a Europa existe uma tendência de aumento dos casos de Covid-19 agora. O Reino Unido está até um pouquinho atrás do que já está sendo registrado na França, por exemplo. A França está com uma média de novos casos de Covid-19 hoje, entre 1.500 e 2.000 casos novos por dia. É um aumento bastante importante por lá, tanto que aqui no Reino Unido o governo já estuda a possibilidade de barrar as viagens dos britânicos para a França, colocando algumas restrições, né, para quem realmente tiver que ir para lá, na volta vai ter que enfrentar uma quarentena dura. Então ainda não está claro, viu, qual é a situação que está gerando esse aumento dos casos. O que a gente sabe é que o governo vai fazer o possível para não fechar a economia toda de uma vez. Hoje saíram os números do PIB britânico e o impacto da quarentena foi catastrófico para o país, uma retração no PIB de mais de 22% só nos 6 primeiros meses deste ano. Na prática, o Reino Unido está agora, né, com 17 anos de crescimento econômico que foram simplesmente apagados pela pandemia por conta, né, dos casos de Covid-19. E a ideia agora é focar só nos picos regionais, né, onde os casos estão acontecendo. Aqui em Londres, por exemplo, o crescimento é significativo, mas não é tão grande. Então, o governo está focando no norte do país, onde os casos estão crescendo e aí tomando decisões, medidas de fechamento da economia que são específicas para estas áreas. Só que, para conseguir fazer isso, é preciso ter uma rede muito grande de testagem, né, de testes do Covid-19 e de monitoramento dos casos, o chamado track and trace, como eles dizem por aqui, né? Rastrear por onde o vírus está circulando. Muito bem, Ulisses. Ô, Joel, essa seria a segunda onda? Uma boa pergunta, Paulo. O Reino Unido, ele era um dos países com já os piores números do mundo. Ele é pior que a Suécia, inclusive. Ou seja, quem argumenta da imunidade de rebanho diria, então a Inglaterra não tem o risco de piorar, porque ela já passou tudo, ela já infectou geral, não vai piorar mais do que está. Agora, infelizmente, estamos vendo que pode piorar sim, ninguém sabe direito onde é que vai parar, mas é preocupante que um dos países com as piores taxas de infecção do mundo esteja agora voltando para uma curva ascendente. É diferente de um país que tinha pouquinho e daí piora, né? Aí você diz, talvez ele esteja se igualando a todos os outros. Esse não. Esse é um país que já estava pior que todo mundo, já tinha mais mortes do que a maioria dos outros. Então ele está piorando também, é bastante preocupante para o mundo inteiro. Adriles. Joel, meu menino Joel, você sabe o que está acontecendo, Joel. Eventualmente, quando você se fecha, você achata a curva, depois a curva continua a se acelerar quando você se abre. Você falou muito bem, de maneira muito responsável, que a Inglaterra está muito pior do que a Suécia, não só a Inglaterra, como a Bélgica, a Espanha, a Grécia e outros países europeus estão piores que a Suécia, que nunca se fechou e adotou medidas regulares e prudentes de distanciamento social e preservou a sua economia, preservou a liberdade e a dignidade de seus indivíduos. Ao contrário da Inglaterra, por exemplo, que se fechou de maneira drástica,
que destruiu e arruinou a possibilidade de crescimento. Olha só, 22% de retração, Joel. E as pessoas continuam a ser infectadas. Ou seja, o vírus, tudo indica que o seu querido ídolo Osmar Terra tinha razão. Toda epidemia, toda pandemia tem um começo, meio e fim. E esse começo, meio e fim, de maneiras diferentes, em distintas regiões. Uns começam calma, uns começam mais tarde, outros começam mais cedo, de maneiras com intensidades diferentes. O Brasil, por exemplo, está chegando ao mesmo número de mortos e nível da Suécia, sendo que a Suécia, a curva é descendente. Ou seja, tudo indica que eles estão chegando a uma idade de rebanho. O mundo, a Europa, a Inglaterra, a Suécia, todos dizem, Adriles tinha razão. Você quer falar, Vini? Adriles, vamos lá. Primeiro Vini, depois só um minuto, Joel. Vini, você queria falar? Não. Primeiro que o Adriles falou que com o isolamento social você consegue achatar a curva. Então ele está confirmando tudo aquilo que a gente fala também. Talvez, é uma hipótese. E o Osmar Terra previu que a pandemia no Brasil ia acabar em junho, né? Que eu saiba, a gente tem outra previsão. Ainda está com a pandemia bem alta, né? Joel. O Átila errou mais. Vamos lá, Osmar Terra previu menos de 800 mortos e fim da pandemia em junho. Esse é o cara que o Adriles disse que acertou na previsão, daí ele estava certo. Estou falando em relação ao isolamento. Estava certo. Agora, mas vamos voltar ao ponto do Adriles. Adriles, você não vê que o caso da Inglaterra, que ele justamente, ele faz um furo na sua tese da imunidade de rebanho, porque você está dizendo, então quando chega na imunidade de rebanho, daí vai passou o pior, não volta mais. Chegou. Bom, a Inglaterra, que é dos piores do mundo, esse deveria estar na imunidade de rebanho. E aparentemente não chegou ainda está piorando. O mesmo vai valer, portanto, também para a Suécia. E se a Suécia começar a piorar depois? Agora, vamos voltar para os números da economia. Pera. Vamos voltar para os números da economia. A Suécia, de fato, em um trimestre, ela decresceu 9%. A Alemanha, com muito menos mortes, decresceu 10%. Um ponto percentual pior do que a Suécia. Não é, então, que, foi a quarentena que destruiu a economia, porque se não tivesse feito quarentena, estaria ótimo. Não, mudou um ponto percentual, uma taxa de mortes várias vezes maior. Então, Adriles, antes de vender a sua defesa do pode abrir tudo, o que foi que a Inglaterra fez? O Vinícius o Ulisses vai falar aqui com a gente agora. A Inglaterra, não é, Ulisses? No primeiro momento, não quis fechar. Falou da imunidade de rebanho. Se vocês pararem de falar, a gente vai conseguir ouvir o Ulisses. Mas, Joel, eventualmente não é só a economia da Suécia que foi a melhor de todas. Claro, as economias são interligadas, são globalizadas e uma... Fala, Adriles, continua. As economias são interligadas, então não dá para fazer um crescimento exponencial maior do que todos. Eventualmente tem a questão de saúde mental das pessoas, de depressão, de suicídio, de falta de possibilidade de emprego. Tem uma série de questões que a Suécia ficou acima de todos. Agora, mais uma vez, corrobora sim minha tese. Não é que a Inglaterra esteja tendo uma segunda onda a partir do nada. É que tudo indica que quando ela fez o isolamento, embora possa ter achatado, essa curva volta a crescer e ela não alcançou a imunidade de rebanho porque a curva foi, como disse o Josef Giese, que é o epidemiologista da Suécia, ficou distribuindo mortos e infectados ao longo do tempo. Ou seja, ela vai demorar mais ainda a chegar a essa tal imunidade de rebanho, como tudo indica que a Suécia está chegando. Perfeito. Endossa a minha tese. Ulisses Neto, eu queria te dizer o seguinte, você aí em Londres e a nossa produção te chama para participar deste programa, cara. Olha, só tenho aqui que te pedir desculpas, viu, meu querido? Que você aproveite aí Londres. Não, eu sempre gosto muito de participar do Morning e eu só queria fazer um último adendo, que é o seguinte, a Inglaterra foi um dos últimos países a decretar a quarentena aqui na Europa, né, entre os que foram mais afetados, e também agora está sendo um dos últimos a reabrir a sua economia. A França e a Espanha já estão muito mais reabertos do que aqui a Inglaterra, então isso também tem um impacto. E a questão da queda do PIB, o Reino Unido também tem hoje a maior queda entre as principais economias do mundo, entre as mais desenvolvidas. No G7 mesmo, é uma vergonha comparando com os outros países, o que está acontecendo aqui. Então, o governo está sendo questionado por isso. Mas aí também, evidentemente, existem as questões regionais. A economia britânica depende muito do setor de serviços. A economia alemã é mais uma economia voltada ao industrial, então, da produção.
Então, essas nuances também precisam ser consideradas. A questão é que hoje os especialistas aqui batem muito na tecla de que ainda é difícil tirar conclusões sobre como o coronavírus tem impactado as nações e se uma segunda onda de fato vai acontecer. Ulisses, só para te aproveitar um pouquinho mais, traz uma informação para nós, como é que está a animação aí dos ingleses em relação à vacina russa? Bom, considerando que a Inglaterra é um dos países que está liderando os esforços para desenvolver a vacina, eu posso dizer para vocês que eles aqui adotaram, né, essa notícia bem num tom irônico. Até me surpreendeu ontem assistindo os noticiários aqui, na BBC, por exemplo, os comentaristas falavam sobre essa notícia em um tom de chacota mesmo, sabe? Quase rindo no ar, porque não se sabe exatamente como a Rússia chegou a esse ponto tão avançado de dizer que já tem uma vacina, até com um nome comercial, entre aspas, né, com a possibilidade de começar a imunizar os profissionais de saúde nesse mês ainda. Então, os britânicos estão bastante reticentes, mas a gente não pode esquecer que eles também estão tentando desenvolver a própria vacina, tem o interesse de se colocar, ainda mais nesse contexto de Brexit, como um dos líderes internacionais no esforço para conseguir imunizar o planeta durante a pandemia. Então, os britânicos aqui não receberam com um tom muito sério, não. Eles duvidam muito sobre a credibilidade dessa história. E lembrando que os russos hackearam vários laboratórios, né, foram acusados, pelo menos, de terem hackeado laboratórios ao redor do mundo, inclusive os laboratórios ingleses, né? A gente não sabe se isso tem alguma relação com a questão da vacina, mas é um ponto para a gente lembrar também que houve esse episódio, embora o Kremlin tenha negado veementemente participação nesse ataque cibernético aos laboratórios britânicos. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação do nosso Ulisses Neto, diretamente de Londres. Valeu, Ulisses, até uma próxima. Valeu, um abraço.